Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estamos aqui, eu estou de volta, né, porque a dona Cristiane Serra nunca deixou de estar aqui, né, Cris? É verdade, eu só não participei de um episódio porque fui boicotado. Que o Lucas te boicotou, né, tentou te dar um golpe. Mas hoje estamos em casa com Exato. o pessoal de casa, né? Então, a gente tem uma estreia aqui, que é o Otávio, que também faz parte daqui do Silva Lopes Advogados. Te apresenta aí, Otávio. Preparado, Otávio? Pessoal, 2 aninhos de escritórios completados hoje e começando aqui a estreia bem. Então, Ganhou de presente a participação no podcast. Pessoal, ganhei de presente a participação no podcast. Fala no microfone, meu. Tem que falar virado pro microfone. Deixa isso no episódio, tá, Matheus? Isso muito possivelmente vai passar no meu feedback. Eu espero que o Matheus ele consiga consertar no ganho aqui do microfone. Mas como todo principiante, a gente tem os seus erros, né? Então, exatamente. Espero que a gente tenha uma jornada bastante proveitosa e que eu fale pouco aqui. Exato. E com a gente aqui tá o Lucão, nosso co-host oficial aqui, junto com o Cris, né? É verdade. Tô passando o Cris, daqui a pouco eu tô passando o Lion, né? Acho que a gente vai falar de retrospectiva, Cris. Olha, se a gente puxar quantos eu participei esse ano... Eu não quero dizer nada, mas eu acho que o Cris participou mais do que vocês dois. Pode acontecer. Mais que o Lion, eu tô quase. Olha. Fazer uma auditoria aí. Não, aqui ó, eu tenho 40 minutos porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, então vamos ser compacto. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, então. É fim de ano, a gente tem que trabalhar. Então eu vou fazer às vezes de produtora chata que fica mandando parar de falar. Tudo certo. Então, pessoal, hoje o episódio é uma retrospectiva de 2022. Vamos falar sobre o que mais marcou o ano, e esse ano parece que teve 10 anos um só, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Então, a gente vai abordar alguns assuntos aqui e jogar um pouco de conversa fora, trazer alguns insights. E então eu queria colocar aqui na roda o primeiro tema, que são eventos. A gente teve a pandemia, ela abrandou um pouco, né? Ela amenizou, então foi possível voltar a eventos de grande porte presencial. Então nós tivemos a Gramado Summit, onde a gente teve uma participação bastante legal também, daí vou deixar para vocês comentarem mais. Mas também tivemos outro ponto bastante interessante, que foi os eventos internacionais. Foi realizado aqui em Porto Alegre a South Summit e na mesma época, nos mesmos dias, não por acaso, Sim. foi anunciada a Web Summit no Rio de Janeiro. Sim. Então, vamos lá, tá na roda. Eu tava com saudade de participar de eventos. Acho que depois de 2 anos trancado dentro de casa, foi bom participar de eventos. Também. Acho que o primeiro evento que a gente participou foi a Gramado Summit mesmo, né? Acho que foi antes da South Summit, se eu não me engano. Foi em abril. É que aí teve tu confundiu porque teve uma troca de datas, porque a South era Summit ia pra acontecer ser em março. E daí tava com alto de casos, pandemia, né? Daí eles resolveram passar para maio, mas o ano que vem retorna para março. Eu gostei bastante da Gramado Summit, eu sou suspeito para falar, porque 4 anos, 5 anos que a gente tá lá, né, Lucas? Abraço pro Marcos. E... Que gravou com a gente. Exato. E foi muito bom. Eu gostei bastante, organização muito boa. A gente fez o nosso jantar de 10 anos lá. Boa. A gente levou o nosso stand com o estúdio, né, Cris? Exato. Startup Life. A gente gravou quantos episódios lá? 10 episódios lá. 10 episódios Em lá. 3 dias. A gente levou todo mundo do escritório, o que nos causou... Transtornos positivos. Experiências marcantes. Uma experiência antropológica. Exatamente, foi um Big Brother, né? Foi um Big Brother. 2 casas. Eu me lembro... O Big Brother é aquele que tem a divisão mesmo, né? Tinha No 2 início casas. do Big Eu me Brother. lembro. E aí, Matheus, tá tudo certo aí? Aconteceu o problema. Teve isso também. Próxima vez eu acho que a gente devia fazer um reality show mesmo, né, de como é O pessoal levar a equipe toda para um evento. o pessoal ficou muito tempo em casa sozinho, né? E daí não... Perdeu os skills social. Desaprendeu a viver em sociedade. Mas foi um evento muito legal. O jantar foi muito bom, foi muito bacana. A gente, depois de 2 anos, reuniu uma galera no mesmo local, trocando ideia. Acho que tava todo mundo feliz. E foi o evento que a gente fez com mais convidados, né? Tinha mais de 150 pessoas. Isso foi muito legal pro jantar, né? Pro jantar, isso. E o que eu gostei bastante, particularmente, foi que a estrutura da Gramado Summit é sempre muito ampla, né?
O Marcos vai escutar isso daqui, de deixar parabéns pro Marcos, mas é muito ampla, então a gente circulou bem, mesmo tendo lá 6 mil pessoas. Não foi um ambiente que a gente se sentiu meio preso, meio... Porque voltando à pandemia, a gente tava aquela receio, né? E aí, usa máscara, não usa máscara? Verdade. Conversa com a galera, não conversa? Vai ter caso de Covid, não vai? Até então, pelo menos, né? Acho que a gente não teve nenhum caso da Gramado Summit, né? Nenhum. Não, na South Summit a gente teve. Exato. Na Gramado, não. E daí acho que os pontos positivos dos eventos foi a Gramado Summit. Gostei pra caramba. Sim. E eu acho que o ponto... Agora eu vou ser direto, tá? O ponto negativo pra mim foi a South Summit. Acho que foi um evento que a gente patrocinou, e daí a gente tá falando aqui, a gente patrocinou tanto a South Summit como a Gramado Summit, então a gente tá numa posição meio imparcial, por assim dizer. Sim. Mas eu acho que é uma comparação meio injusta, assim. A South Summit teve um evento que teve muito mais holofote, assim, mas muito apertado, não... Tanto que eles tiveram que fechar os portões, né? Exato. Ficou ali no primeiro dia, boa parte da manhã, com os portões fechados. Inclusive, jurados das competições não pôde entrar. Exato. Muita chuva, daí, claro, isso não é do evento, mas o evento tem que se preparar para isso, né? Tem que ter uma estrutura para isso, então não cabia, o evento ele foi montado de forma deliberada, sabendo que não cabia todo mundo dentro dos locais fechados. Essa até é uma curiosidade para o ano que vem, porque o contrato que foi assinado com o Estado e com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre é que o evento ocorra durante 5 anos ali no cais, né? Então é uma coisa que eles vão ter que melhorar. Eles vão ter que melhorar muito mesmo, porque o evento tem que se preparar. Porto Alegre é uma cidade, dessa época, é uma cidade que chove muito, né? Ali, final de verão, é uma época que chove bastante em Porto Alegre. O evento tem que se preparar para isso, né, cara? E daí tu tem que ter um evento onde tu tem que contar que metade... E eu vou te falar, não é nem que 80% fica dentro do local fechado. Não. Metade fica no local fechado e metade fica nos locais abertos ali. Então tu tem um evento assim, sem ter um plano B. Eu acho que foi algo muito ruim, assim. Eu não gostei por causa disso. Eu acho que a grade de palestras foi muito legal. Eu tive a oportunidade de palestrar em dois momentos diferentes. Foi muito bom para botar Porto Alegre dentro do roteiro de inovação, que também é muito legal. Para trazer novos players para dentro do ecossistema. Tudo isso foi muito bom. Acho que o evento em si ele é muito... O fortalecimento do Brasil, da imagem do ecossistema brasileiro para fora, né? Exato. Então, assim, as críticas que eu faço, assim, eu acho que o evento ele teve mais pontos positivos do que pontos negativos, mas os pontos negativos foram muito marcantes. Sim. A experiência do usuário não foi a melhor. E eu falo aqui experiência como participante, como palestrante e como patrocinador. Sim. Palestrante, cara, eu praticamente tinha várias palestras que eu não conseguia escutar o cara que estava do meu lado. Como é uma primeira edição, né, tem muito que melhorar. A gente não pode comparar também a Gramado Summit, que está na 5ª edição com a South Summit, claro. Mas eu acho que tem muito a melhorar mesmo, assim, muito melhorar mesmo. E algo que me deixou preocupado para essa próxima edição é ser no mesmo local. Por mais que seja bonito, mas eu acho que não é um local de eventos, entendeu? Não tem infraestrutura. Banheiro... Pô, cara, ter banheiro móvel para um evento de, sei lá, teve dia lá que teve 7, 8 mil pessoas. Não tem como suportar. Tinha como sair para comer também, né? E isso aí é a gente importante. tem duas questões aí, né, em relação ao espaço. Uma, que é todo esse projeto que a atual gestão da Prefeitura de Porto Alegre tem, que é de revitalização do centro. Então, para quem não é de Porto Alegre ou não conhece Porto Alegre, o evento aconteceu no Cais do Porto, na região central de Porto Alegre, uma área que estava abandonada por muito tempo e está se tentando retomar. É um ponto turístico, é uma área histórica, só que são galpões de um porto onde eles não têm ligação entre eles. Então, para poder circular de um para o outro, tinha que ir para o lado de fora. Sim. E aí começou a gerar o caos. Outra situação, e daí eu posso falar um pouco ou muito de propriedade por ter já trabalhado 5 anos e meio na Secretaria de Turismo de Porto Alegre. Porto Alegre não tem um espaço para eventos, um espaço desse grande tamanho, né? para eventos. Não talvez tenha a Fiergs, mas é muito longe. É longe, não é tão grande, se pensar na capacidade. Sim. E está sempre com a agenda lotada, que é o maior que tem. Então, assim, eu entrei na Secretaria de Turismo em 2011. Sim. Nós estamos em 2022 e o problema continua o mesmo. Sabe o que eu acho, assim, que seria legal? Eu acho que
grande parte da impressão que eu tive da South Summit mudaria se tivesse mais galpão, né? Mais um, pelo menos. Sim. E na área de exposição, que é onde a gente estava ali, não tivesse... Porque, para quem não foi, né? É uma área apertada, assim, deve ter, sei lá, uns... Era pequeno. Uns 20 metros de comprimento, assim. Era pequeno. Só que tava com 3 fileiras de stands, né? A fileira do meio não tinha que existir. Sim. Porque não tinha área de circulação. Aquilo ali foi inacreditável como conseguiu o PPCI para liberar o evento. Porque naquele momento, naquela estrutura onde estava todo mundo abarrotado de gente, se desse alguma merda, ia ser uma merda gigantesca. Sei lá, Sim. ia ser uma correria, a gente passando por cima de todo mundo. Mas foi legal, sim. Acho que tem bastante corrigir, acho que foi legal. Daí, fora de eventos, que a gente fez bastante eventos nossos, né? Nossa. Teve o jantar na South Summit também. Santa Catarina. A gente fez um jantar em Santa Catarina com um painel sobre Venture Capital e Fintechs, junto com a Catarina Capital. Foi bem legal também. Marcou também a inauguração da nossa unidade em Florianópolis. Em Florianópolis, exatamente. Teve nosso treinamento de Stock Options em São Paulo também. Então foi um Fizemos ano, bastante coisa. foi um ano legal, assim, de eventos. Né? Em relação ainda inauguramos também a sala no Caldeira, né? Sim, inauguramos também a sede no verdade. Caldeira, onde também patrocinamos alguns dos eventos que o Caldeira faz A gente mensalmente. patrocinou lá o Meetup também, bem legal. Meetup de CVC. Retomando a Gramado Summit, eu queria falar só mais uma coisinha, porque é relacionado a este podcast mesmo. Foi muito legal a gente ter levado o estúdio para lá. Foi um pouco caótico gravar, até porque é a primeira vez que estávamos gravando fora, ainda mais num evento. Mas foi muito legal ver ter essa interação com o público. Sim. Porque geralmente a gente grava aqui fechadinho, né, num ambiente controlado. Então lá a gente pôde interagir, ver o público. Então foi muito bacana. E para quem foi na feira e gostou, preparem-se, porque o do ano que vem o estúdio vai estar mais legal. Isso é verdade. A gente teve pessoas incríveis que passaram lá. A gente teve o Alfredo Soares, a Kim, do TikTok, o próprio Marcos lá da Gramado Summit. Foi muito bacana, cara. A Verônica da Faxina Boa. Então, ano que vem vai ser mais porrada ainda, né? Vai. Eu tenho pena da crise de 2023. Expectativas foram criadas. Expectativas foram criadas, cara. Otávio, conta a tua experiência, que o Otávio é um dos bebês aqui do escritório, né? Ele tirou a barba agora. Ele tem 2 anos de escritório, mas ele é um cara novo, por mais que ele tenha essa cara... Ele é um dos... os que entraram na quarentena. Ele é os Quarentiners. Quarentiners. Primeira geração de Quarentiners eu estava participando ali. Conta como que foi a tua experiência de ver o ecossistema, assim, depois de passar quase 2 anos... Vendo só a tela. Só vendo só a tela, achando que o ecossistema era um negócio meio... O ecossistema ele tem uma frase que é bastante difundida para 2022, que é o ano de tirar o atraso, né? Que a gente ficou enclausurado, a gente teve algumas experiências, por exemplo, 2021 com uma case que foi totalmente online, e daí a gente passa para um momento de integração, como a gente falou ali também, a gente está aprendendo a conviver de novo. Acho que já no final do ano a gente já meio que sabe voltar à convivência. Eu tive o privilégio, né, de participar de início ao fim ali, tanto da Gramado. De início ao fim, eu digo do primeiro minuto ao último minuto, e da South Summit. Eu endosso as questões e as críticas tecidas pelo Lion. São 2 eventos que tinham naturezas distintas, um mais de entretenimento e justamente, como é que eu posso falar? De conteúdo. Isso que é muito legal da Gramado, porque se faz muito bem o formato que se propõe. E a South para negócio. Eu, à época, ainda atuava no comercial junto com o Lucas, e não gerou tantos frutos que a gente gostaria. E a língua mais falada ali, a perspectiva que a gente teria que fosse inglês, inclusive com uma preparação específica do nosso time aqui, não se confirmou. A gente falou mais português quanto nunca. Então, foi um evento internacional feito exclusivamente por gaúchos, quase. Né? É verdade. Era uma Expo Inter, né? Exato. Foi a Expo Inter das startups. Tinha até barro, tinha tudo. Olha, eu aposto que se a gente fosse na Expo Inter tentar vender plano agrotech, teria sido melhor. Talvez teria sido melhor. É verdade. Fica a dica para ano que vem. Bom, pessoal, então vamos passar para o próximo tópico, porque a nossa lista aqui é grande e a gente não pode se estender tanto quanto a gente se estendeu nesse primeiro. Beleza, já levou uma chamada aí. Eu quero começar pelo Otávio, então, porque ele ficou um pouco tímido na primeira vez, na primeira
tópico. A camisa pesa, a camisa pesa. Então vamos lá. Então, mas é que agora é polêmica, Otávio. Por isso que eu já quero te chamar. Meu Deus. As febres que teve esse ano, né? Ainda tem os NFTs, o metaverso. Pessoal, seguinte, quando o mercado é muito regulado... Tu não tocou no calcanhar do Otávio. Inteligência artificial. Que é inteligência. A inteligência artificial. Bom, pessoal... Daí agora... Mas é que essas são coisas que estão há mais tempo, né? Mas é que se a gente toca no Otávio em duas coisas, que é a inteligência artificial e LGPD, ele dá uma balançada, daí ele já não fica imparcial, né? Então fica público ali meus pontos fracos. Então vocês aí, todos que assistirem a nosso gente pode podcast, fazer um outro episódio só para falar disso. Exato. de provocações sobre o tema. Provocando o Otávio. Olha, gostei do título. Pessoal, quando o mercado é muito regulado, o mercado por si só já gera uma certa imprecisão, ele é incerto, né? Gera um certo pânico, essa é a verdade. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E existe uma pecha sobre as NFTs, as criptomoedas, que é aquela forma geométrica lá que todo mundo fala, que é pirâmide. Sim. Então, gira em torno... Inclusive, né, a gente está gravando hoje no dia 30 de novembro, e a Cris até vai trazer isso na pauta, mas hoje foi aprovado pelo Senado. Não, pela Câmara de novo, né, Lucão? Isso. Ontem foi aprovado. Ontem, né? Ontem à noite a regulação sobre criptoativos, né? E falta só a sanção do presidente. Então, talvez quando a gente publique esse podcast já tenha uma sanção e daí com uma previsão de regulação. Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Né? E aqui vai só um comentário para a própria CVM. Parabéns, conseguiram de maneira ativa acompanhar o mercado de criptomoedas e não regulando, né? Mas de forma a falar, estou vendo as mudanças. E Sim. se comportando de maneira bastante ativa, o que nos ajuda com os nossos clientes no dia a dia. Mas vamos evitar falar de inteligência artificial, um ponto nevrálgico assim no meu íntimo, mas vai ser regulado também, pessoal. Calma. Mas um negócio sobre esses assuntos que eu acho bacana, assim, acho que todo novo... A gente tem dois momentos, assim, né? A gente tem um momento onde quem é do ecossistema ou quem é da área tem conhecimentos mais fundamentados sobre o assunto e consegue dar um peso real sobre determinado assunto. E depois tem um momento que são os late adopters, né, que são os caras que começam a entender sobre esse assunto depois que os mais especializados já entenderam, estudaram, tiraram suas conclusões, e começam a gerar um buzz muito forte, porque quem é late adopter geralmente é um público maior, um público mais de massa. Sim. E daí a gente tem foi o Juninho que falou um negócio que eu acho sensacional, que ele falou num podcast que é o sênior de micro-ondas, assim, né? Bota 2 minutos e o cara vira sênior lá. E tem especialista de micro-ondas também, né? Sim, aos montes. Exatamente. Daí o que tem de advogado especialista em criptomoeda, de advogado ou qualquer coisa especialista em metaverso é um negócio incrível, assim, né? Tem livros, né? Tu olha assim, caralho, esse cara aqui tem uma larga experiência sobre metaverso, assim, né? Jogou... Já o que não existe é... O cara jogou 3 anos de The Sims e ele acha que sabe falar alguma coisa. Mas só para concluir, Cris, assim, daí acho que isso é uma questão que ela tem 2 lados, né? Ela tem um lado que eu acho muito importante, que é de propagação da informação, assim, né? Por mais que grande parte, e eu sou muito crítico disso, grande parte das informações são as porcarias, assim, mas propaga a informação. Alguém ali vai falar assim, não, deixa eu olhar isso com atenção e com um olhar correto, assim, né, sobre o assunto. Então, eu acho que esse é um lado bom, assim, tu dissemina e democratiza um pouco o assunto, e o outro lado é justamente esse. Algumas das pessoas que vão ter um acesso inicial disso vai começar a ter um estudo um pouco mais claro. Mas a gente tem um problema muito grande, daí agora falando de nós, advogados, assim, né? De querer sempre regular as coisas, de querer dar o seu pitaco de lado de advogado e assim, agora vai ser muito duro agora, né? Tem muito profissional frustrado que entende que um novo assunto é a possibilidade dele se destacar na carreira. Ele não se desgastou em bosta nenhuma, daí ele fala assim, não, agora é no metaverso que eu vou me destacar. Então, assim, pesem um pouco as informações que vocês estão analisando, né? Tem uma análise crítica sobre os assuntos, são assuntos muito legais, são assuntos realmente que vão modificar bastante o formato de negociação,
Mas, infelizmente, a gente tem uma enxurrada de conteúdo meio porcaria, assim, que a gente tem aí dentro do... E não é querendo ser piega de falar, não, nossa, até a gente nem fala sobre esse assunto, então, né? Mas tem muita informação bosta, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que tem muito... Sobre esses temas, tem muito... como que eu posso dizer? Eles são muito superestimados, né? NFT é muito superestimado, metaverso é muito superestimado. São coisas importantes, mas não vai ser algo que, tipo... Na minha opinião, o metaverso meio que flopou um pouco. No sentido de que se gerou uma euforia global do metaverso e daí muita gente está tentando entrar e percebeu que, tipo, peraí, não é bem assim. É que, vamos lá, hoje, se tu para pensar, a gente tem poucas empresas no mundo que, de fato, geram tecnologia inovadora, né? A gente tem Apple, Google, Microsoft mas isso desde que mundo é mundo, Meta. né? Então, o metaverso, tanto que agora... Esqueceu a Amazon. A Amazon. Eles estão com prejuízo. A Tesla também. Tesla, daqui a pouco a gente fala disso. Esqueceu a SpaceX também. O Twitter agora. O próprio... Esqueceu o Silva Lopes da o Startup Live. A própria Meta agora perdeu não sei quantos 800 e poucos bilhões de dólares por causa do metaverso. Então, eu acredito que ainda é uma tecnologia muito legal, mas que ainda é muito early para ter o impacto que ela já quer propor antes de entregar, sabe? Ela não entregou ainda. Não entregou, então tem que esperar justamente. As pessoas já estão lá na frente, né? Não, vou dar plexo, né? O termo metaverso foi surgir ali nos anos 90. É algo ainda muito recente e é complexo pra caramba. Mas tem empresas que estão implementando de maneira menor em comparação à Meta, Facebook é o mesmo, a Google e companhia, que é, por exemplo, a Renner. A Renner está usando muito bem tanto o metaverso quanto a inteligência artificial. Sim. Por exemplo, eles estão fazendo desfiles das coleções novas no metaverso. Sim. Eles têm uma tecnologia também que permite você colocar aqueles óculos e passear de realidade virtual. Você passear pelo local onde está sendo feito o desfile, inclusive as roupas. Tem na área de mercado imobiliário também é muito bem utilizado isso. Então, são soluções menores, mas que estão sendo bem sucedidas. Quando a gente pensa a Meta vai criar o seu metaverso, a Meta vai criar o metaverso daí isso onde que fica um pouco mais frustrado, porque é uma coisa realmente muito maior, né? Sim. É tudo questão de plataforma, né? A plataforma que tiver mais usuários vai ser a plataforma que vai ter mais sucesso, assim, né? Então, assim, o metaverso nada mais é do que uma plataforma, né, cara? Quando tu entra no antigo CSzinho dos guri, é uma forma de metaverso, é um jogo, mas o que é o conceito de metaverso? É um ambiente virtual onde pessoas interagem, se comunicam, né? Em tempo real? Em tempo real, exatamente. É isso, cara. Então, assim, talvez o metaverso mais estruturado que tenha hoje... O The Sims. Não, cara, pior que talvez seja o próprio Fortnite, assim, onde Fortnite começa como um jogo, mas já teve show, já teve um monte de campanha, tem campanha publicitária dentro do Fortnite. Verdade. Então, assim, é algo que já existe bastante, né? Eu me lembro, quando eu falo em metaverso, eu lembro do Second Life. Second Life. Sim. Eu me lembro que na época todo mundo falava assim, puto, o Second Life vai revolucionar o mundo. E eu falava assim, cara, isso daqui é uma bosta, tá ligado? Não tem como. Eu confesso que eu nunca tive paciência pra esses jogos. Assim, eu gostava. Porque assim, cara, o que pulveriza é aquilo que é de fácil acesso. Sim. Então por isso que o WhatsApp pulveriza tanto, plataformas, Instagram pulverizam tanto, porque é de fácil acesso. Se hoje o metaverso, ele não é de fácil acesso, porque basicamente tu tem que ficar parado em algum lugar, com um óculos gigantesco, uma conexão violenta e, cara, isso não vai pulverizar. Então, assim, não é de fácil acesso. Então vai demorar muitos anos ainda para isso ser fácil acesso. Mas eu vejo que tem um futuro interessante aí na frente, assim, e muito mais para algumas questões específicas. Por exemplo, a gente vai ter cada vez mais trabalho remoto e híbrido daqui para frente. Não é uma tendência, é uma realidade que vai acontecer. É verdade. E talvez esses formatos de interações sejam mais legais. Tem algo que a Meta está fazendo muito legal, a Meta Facebook, né? Está fazendo muito legal, que isso eu acho sensacional,
porque eles têm o óculos novo, que é o Quest, sei lá qual. Eles têm algumas câmeras que focam o próprio rosto da pessoa. Sim. Só que daí se tu olha o resultado da imagem, cara, é um negócio bizarro, porque é uma câmera que tá aqui, né? Quem tá nos vendo vai entender, mas é como se fosse uma câmera que tá na testa da pessoa apontando para o olho, então o olho tá vendo meio de cima, e outra câmera que aponta para a boca, então se tu olha a imagem fica tudo cagado, assim, tudo distorcido. Só que daí uma inteligência artificial da própria Meta reconstrói aquela imagem e gera um avatar da pessoa. Então, tipo assim, e esse avatar, se eu tô falando com o Otávio, eu vou mexer na minha boca, os olhos, E vai pegar todas as expressões e vai aparecer pro Otávio o meu rosto, assim. Então eu acho que para algumas interações, assim, isso vai ser muito interessante, sabe? Sim. Tipo assim, vamos fazer uma reunião remota onde eu quero, porque querendo ou não, velho, né, 80% da comunicação interpessoal é comunicação não falada. Sim. Então, assim, eu agora vou parecer muito velho, né, cara? Mas essa geração que não tem essa comunicação social, esses trejeitos sociais, essa comunicação não falada, isso é algo biológico, né, meu? Não tem como a gente mudar, assim, de 20 anos para... não, essa geração nova vai entender como se comunicar por escrito somente. Não é assim que funciona, cara. Tu precisa ver as pessoas. Então, tu criar toda uma infraestrutura onde tu vai lidar somente com avatares e bonequinhos que parecem aqueles bonequinhos do Wii U que tinha antigamente, não funciona, sabe? Acho que ele tem um potencial muito bacana, mas ainda tem bastante a evoluir, e isso não vai ser agora e não vai ser durante esses próximos anos. Vai demorar um tempo. Em termos práticos, Cris, só para dar uma contribuição, eu acredito que o metaverso só vai ser democratizado no momento que a gente tiver um avanço em relação à tecnologia como um todo. Tecnologia como um todo, principalmente de realidade 5G aumentada. 5G chegou agora, né? 5G chegou agora. É. A gente tem alguns ensaios de, por exemplo, tatuagem de um tatuador em outra parte do planeta e a pessoa sendo tatuada, sei lá, no Brasil. Assim, eu tenho um negócio legal, desculpa, Cris, mas assim, a partir do momento que o óculos de realidade aumentada, que eu sou muito mais adepto e acredito que a realidade aumentada tem muito mais potencial do que o metaverso em si, a partir do momento que esse óculos for o tamanho de um óculos mais ou menos que eu uso, que é o que eu imaginava. Google tentou uma vez. Quando o Google Glass surgiu, eu pensei, cara, é isso aí, eu vou comprar porque é pequenininho. Mas um momento vai chegar. E ainda a gente vai estar vivo. Vai ser até como lente de Exato. contato. Então, assim, quando chegar isso, eu que já uso óculos, cara, com certeza, se eu tiver um óculos inteligente, acessível, que me traga informações realmente necessárias de realidade aumentada, eu vou usar com certeza, entendeu? Então eu sou muito mais adepto da realidade aumentada do que do metaverso em si. E uma dica de conteúdo para quem quiser saber mais de metaverso é Digimon. Que é a famosa experiência. Só um negócio que eu vi que eu achei fantástico, que, cara, é tragicômico. Foi um colega que estava fazendo uma análise séria, profunda, de como funcionaria o homicídio no metaverso. Meu Deus. E daí a primeira coisa How to get away with murder. Não, homicídio no metaverso, tipo assim. E aí, qual é a discussão dele era tipo assim, qual é a jurisdição aplicável? Meu Deus. Entendeu? Cara, advogado adora falar de jurisdição. Mas tem uma Lê coisa... os termos de uso. Acabou. Mas, meu, tipo assim, não faz sentido isso, cara. Porque, tipo assim, então a gente vai não virar... tá no filme Avatar. Vai virar crime, então, Call of Duty, né? Call of Duty, o PUBG. O júri, vai tudo acontecer no metaverso. Cara, vamos Não, lá. mas tem uma outra coisa que isso que o Lion falou me lembrou, que já tem algumas polêmicas em relação a comprar terrenos no metaverso. Sim. Isso vender o terreno. Isso eu não sou contra, tá? Não é que eu tenho que ser contra a favor, mas isso pra mim faz sentido. Porque isso é um ativo virtual que tu comércio, ele tem um apelo comercial, né? Então, beleza. Isso pra mim faz... Que nem tem o teu domínio do site, né? Só que é uma perspectiva diferente. É uma perspectiva diferente. Tu tem um domínio do site, tu vai lá, compra o domínio do site. Tem terreno ali, Exatamente. Daí, se tu tem uma plataforma onde as pessoas vão caminhar, andar, e tu quer ter uma posição mais qualificada, é igual tu ter uma URL, um domínio mais específico, isso tem uma precificação. Isso não... Mas, claro, não é um terreno, não é direitos imóveis, né? Não é direitos reais. Daqui a pouco os caras querem... o uso, o capião... Não. Daí, puta que pariu. É que eu acho que isso também vai ter que ter uma educação de como utilizar, né? Porque é um pouco confuso, né? Ainda mais para quem não está inserido no ecossistema. Mas é isso aí. Vamos para o próximo, então. Eu quero trazer, então, 3 pontos que estão relacionados com um ponto maior. Então,
Então, antes da gente... Eu vou falando eles e depois a gente comenta todos de maneira geral, ao invés de comentar um de cada vez. No final do ano passado, a gente teve o IPO do Nubank, mas como foi em dezembro, repercutiu muito ao longo desse ano. Muita gente ficou frustrada, até decepcionada, com o desempenho do Nubank na Bolsa. A gente teve uma coisa que também se prorrogou durante o ano todo, se estendeu, que foi a compra, não compra, demite, recontrata do Twitter, né? Então, agora ele realmente está comprado pelo Elon Musk. Então, teve um evento mundial aí que, infelizmente, está acontecendo ainda enquanto a gente está gravando esse episódio. E, infelizmente, eu também acho que ele não vai terminar até dia 16 de dezembro de 2022, que impactou de diversas formas, e uma delas foi o impacto no ecossistema, que é a guerra na Ucrânia. Isso aí gerou falta de insumos, fez com que o mercado se retraísse, e esses fatores aliados a outros, então o IPO do Nubank, a venda do Twitter e a guerra na Ucrânia, junto com outros fatores, decorreu as demissões em massa nas empresas de tecnologia, das grandes empresas, né? Então a gente viu aí o Facebook /Meta fazer a maior demissão em massa de uma empresa de tecnologia. A gente viu o próprio Twitter demitindo quase 50% da sua força de trabalho, e outras empresas também. Então foi um assunto que estava bastante em voga aqui no Brasil também. A gente teve várias empresas com essas demissões. Queria que vocês comentassem um pouco, então, sobre isso. Boa. Cara, a questão do Nubank, vamos ponto a ponto. A questão do Nubank, para mim é natural, quando a empresa ela abre capital, ter esse primeiro momento de euforia, e depois, obviamente, ela vai começar a ter que, por séries de regulamentações, prestar contas, né, junto pro mercado, e acaba tendo esse tipo de correção. Então, acho que foi uma euforia muito grande. É uma grande empresa, maior que a gente tem aqui de tecnologia no Brasil, mas acredito que é natural. O do Twitter é um caso que eu estava até conversando com o nosso Head Compliance, que gravou com a gente, já o Pedro. Infelizmente existe, né? Não é uma cultura boa, uma cultura ruim, mas existe cultura corporativa. Uma delas, bem ruim, é justamente essa que o Elon Musk fez, que cara, eu compro uma empresa, é muito grande, eu não consigo ter todos os touch points ali, saber onde que tá doendo, onde que tá sendo efetivo na empresa, onde que não tá. Então eu demito todo mundo, vejo onde vai queimar primeiro, ver o que deu certo e o que não deu. Queimou ali, recontrata aqueles caras de novo, e o resto segue a vida. Eu não sei se foi exatamente essa a estratégia, Lucas, porque ele demitiu numa sexta-feira e na segunda estava recontratando. Não, então não teve tempo hábil para ver isso. Ali foi, acredito, choque de cultura, né? O Elon Musk tem uma cultura muito diferente dentro das empresas dele, então... E outro ponto bastante importante em relação ao Twitter é que ele fechou o capital novamente, né? Fechou o capital novamente. Acho que deixa eu dar meus 2 centavos aqui. Eu vejo assim, sobre a questão do Nubank, que o Lucas estava comentando, eu concordo. A gente entende que quando a gente tem ações listadas em bolsa, e ainda mais com... E aí tu vai falar com a pessoa que perdeu o dinheiro. Exatamente. Da euforia do Lion. Acho que quando tu tem isso, tu tem muita questão de percepção de mercado, assim, como um todo, e não só a percepção de nicho, né? Perfeito. Então, o mercado de valores imobiliários, ele não é um mercado do nicho de tecnologia. Então, tu tem quem movimenta o mercado de bolsa de valores são os investidores institucionais, assim, né? São grandes fundos, grandes investidores profissionais. E esses caras, eles possuem perfis diversos, né? E um dos perfis diversos que eles têm é como que está movimentando a macroeconomia, assim, né? Então, veja assim, a gente veio de 2021 com taxas de juros menores em questões históricas de 2021 principalmente no Brasil, de taxas de juros historicamente muito pequenas. A gente chegou a ter a Selic a 13 e pouquinho, não me lembro exatamente. Isso força o investidor institucional a aplicar a sua grana em meios de investimentos mais arrojados. Não, ao contrário, mais arrojados. Assim, com a taxa de juros baixa. Porque se ele deixar esse dinheiro parado, esse dinheiro ia render menos do que a inflação. Sim.
Então ele aplica em meios mais arrojados. E daí a gente teve grandes altas de empresas, altas na Bolsa de Valores como um todo, né? E empresas de tecnologia, muitas altas também. Muitos entrantes dentro da Bolsa de Valores brasileira também. Verdade, teve um recorde disso. E, bom, esse é um primeiro momento. Quando a gente vira, o Nubank ele não sofreu diretamente disso, né? Teve uma alta muito grande no Nubank, depois ele foi extremamente corrigido. Expectativa de mercado, o mercado compra o futuro, né? Então o mercado entendeu, o futuro do Nubank nesse momento não vale os R$9 por ações que ele estava cobrando. Sim. Vale os 3. Beleza. Mas o negócio não perdeu fundamento. O negócio que foi avaliado em R$9, o negócio que está avaliado em 13 e pouco, é o mesmo negócio, não mudou nada. Então isso é uma expectativa de mercado, né? O negócio ele não perdeu valor, acho que essa é a grande questão. Então eu sou um cara que ainda acredito muito e veio aumentando minhas posições dentro dessa empresa. Só que o que impactou e o que gerou demissões, gerou uma consequência de efeito dominó dentro do ecossistema, eu já falei algumas vezes aqui, foi aumento das taxas de juros para controle de inflação, e daí sim, isso o dinheiro fica... Incentivo, né? Incentivo. Exato. Tu torna o dinheiro mais caro, e tornar o dinheiro mais caro é o que faz os investidores aportarem essa grana em mecanismos mais conservadores, porque vai render bem. Previsível. Né? Hoje a taxa Selic deve estar em, sei lá, em 13, alguma coisa assim. Os caras aportam isso. Tu tira o dinheiro de mercado de risco e coloca o dinheiro em mercado conservador. E isso gera o quê? Muitas startups começaram a ter uma quebra na necessidade de fazer uma captação e o investidor ensinou, não, eu aloquei meu dinheiro em outro lugar. E esses caras falaram assim, putz, eu não tenho perspectiva de captar no que eu imaginava. E fez uma correção de plano de negócio e reduziu. Sim. Fora que essa captação feita antes de acontecer isso, foram captações infladas também, né? Infladas isso também. ajudou a... Exato. Então a gente teve 2020 um recorde histórico de captação no Brasil. 2021 a gente dobrou essa quantidade de captação. Então foi assim, um boom muito grande. E 2022 a gente está menor do que 2021, só que ainda maior que 2020. E a gente teve ali até setembro, a gente teve um desempenho... Até setembro não, até o início do segundo semestre. A gente teve, em relação a investimentos, números mais baixos, como o Lion disse, em relação a 2021. Mais 40%. Mas, a partir do segundo semestre, a gente vem escalando de novo, né? Ainda não é maior que 2021, mas voltou a aumentar. Assim, a gente que está há muito tempo dentro do ecossistema, a gente vê uma evolução muito boa, assim. A gente não teve, nós aqui dentro de percepção, assim, claro que teve impacto, mas teve impacto saudável, assim, né? Tinha muito dinheiro no mercado e daí tu acabava alocando esse dinheiro em muitas empresas que não necessariamente tinham capacidade de crescimento. Hoje... E daí todo mundo fala, isso é uma bolha. Não é uma bolha porque hoje a gente tem negócio de fundamento. Acho que essa é a grande questão. Tem que ter negócios com fundamento. Os bons negócios dentro do mercado brasileiro, mercado americano, mercado mundial, eles ainda vão conseguir fazer captações muito robustas. Os bons negócios. Vai faltar dinheiro para aquele negócio que não tem fundamento. Para esse cara realmente vai faltar dinheiro. E para esse cara nunca deveria ter tido dinheiro, talvez. Sim. Pode ser duro o que eu vou falar, mas para esse cara não deveria ter tido dinheiro mesmo. Então, assim, hoje a gente vai ver cada vez menos empresas, vamos dizer assim, proporcionalmente, captando valores maiores. O darwinismo, né? Vai ser mais difícil, vai ficar mais complexo. Eu acho que para quem é um bom negócio não vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil para quem tem um negócio meio mais ou menos. Sim. Esse cara ele vai ser ter mais criterioso. Então. Esse cara ele vai ter que dar um jeito que... Desculpa, né, gente? A gente vive num mercado onde não é ONG, né? Então aquela questão de, eu vou captar uma grana para ver se vai dar certo e o investidor confia nisso. Eu acho que o investidor cada vez mais não vai confiar nisso. É isso que eu ia dizer também. A gente está vivendo um amadurecimento do mercado. Exatamente, também. isso aí. É isso aí. Então o investidor ele vai aportar grana naquele cara que já fez um negócio, já fez uma venda, que tem um modelo de negócio gerador de caixa, e não aquele modelo de negócio que em algum momento isso daqui vai ter um ponto de virada e daí todo mundo vai ganhar muita grana. O investidor não vai mais acreditar tanto nisso. Então. Ô, Cris, eu quero jogar uma pimenta Por só favor, para eu já ia te chamar, tu tá muito quietinho. Só para gerar um corte. Então o inverno das startups é só para aquelas empresas que efetivamente elas estão expostas a um modelo de negócio que não tem uma certa maturidade. Agora eu vou falar uma frase bonita agora. O inverno das startups vai ser para aquelas que nunca mereceram o verão. Uau.
Fica o corte aí, pessoal. Tô tentando assimilar ainda. Otávio, mas tu que é o nosso representante aqui de compliance, fala um pouco aí sobre essas demissões, sobre até... Quando eu estava ali falando sobre a guerra na Ucrânia, sobre a falta de insumo, casa muito com até um episódio que a gente gravou com o Pedro, que também que é o head de compliance, o Otávio está dentro desse squad. Meu chefe. Chefe do Otávio. Que é o plano de continuidade. Boa. Por exemplo, faltou chip esse ano. É verdade. Faltou chip, mas isso é uma questão mais de... Vamos lá, a gente tem o lado interno, da perspectiva do modelo de negócio, ele prevê os problemas que podem acontecer logo ali à frente. É inexorável que qualquer modelo de negócio, qualquer empresa tenha que ter esses procedimentos para encarar os problemas. Então, do modo que não antevê isso, que é previsível que aconteça imprevistos, está fadado a ter alguns problemas. E alguns podem ser fatais, querendo ou não. Eu acho que não se casa tão bem com a perspectiva da comunidade internacional e geopolítica, porque crises mundiais são cíclicas, mas aí o grau de imprevisibilidade a gente passa um pano aí para os empreendedores, porque talvez não tenham noção do que pode acontecer. De modo geral, especialistas de direito internacional e principalmente de relações internacionais já previam que poderia acontecer há algum tempo, né? Esse probleminha que a Rússia infligiu à própria Ucrânia. E eu acho que a gente estava vindo de um movimento muito positivo do ponto de vista geopolítico de crescimento e de mudanças, e a gente voltou a olhar com foco no problema ali. Então, acho que antes de, a gente ter uma regularização na parte dos insumos mais para fertilizante, que impacta o Brasil em produção agrária. O Brasil hoje não é um país que tem um core em tecnologia ainda, é um país produtor, querendo ou não. A gente trabalha, inclusive, aqui para mudar essa perspectiva, inclusive qualificando, as empresas aqui. E qualificar, eu digo no sentido de, qualificar o insumo, de fato. Trazer de uma perspectiva que não é de insumo, mas para um produto qualificado e exportar para o mundo. Hoje o Brasil não é um grande exportador de tecnologia, mas de mão de obra qualificada é sim, a gente tem que reter de alguma maneira. E eu enxergo que, querendo ou não, o mercado de tecnologia é atingido indiretamente. Os mercados com uma grande baixa em função da guerra. E é isso que tu comentou, a gente não tem uma previsão tão positiva para o término dela, existem alguns movimentos ou não para que aconteça, e é o que eu digo o seguinte, retomando, questões imprevistos, eles têm que estar dentro do rol de previsibilidade da empresa. Questões de cunho macropolítico, aí já é mais complicado para a gente, definir que o empreendedor, querendo ou não, ele tem que ter esse olhar. Então a gente desonera eles no meio dessa questão. Até corroborando com o que o Otávio falou e trazendo um exemplo mais fora do ecossistema, tem até comento esse exemplo lá no episódio sobre plano de continuidade, que para mim eu achei bastante marcante e vocês vão super se identificar porque vocês gostam de fazer churrasco. Esse ano o carvão ficou mais caro. Por quê? Porque choveu muito no Rio Grande do Sul esse ano. E para que se faça o carvão, a lenha tem que estar seca. Sim. Tu põe ele lá, a lenha, bota fogo na lenha e antes ela virar brasa, tu encerra o processo e dali tu tira o carvão, tá? Como choveu muito, não tinha lenha para fazer o carvão no Rio Grande do Sul. Tivemos que trazer lenha de São Paulo e Minas Gerais. Isso aumentou, além de ter que comprar mais de fora, teve a questão da gasolina e todas as outras questões que envolveram o país neste ano, que fizeram os preços aumentarem. Consequentemente, aumentou o preço do carvão. Esse é um tipo de risco que tem que estar previsto já. Exatamente. Acho que por mais que seja meteorológico, e a gente não tenha muito como saber quando vai chover ou não, mas ele tem que estar previsto, porque isso pode acontecer. Uma guerra é completamente diferente. Para que fique bem claro, o preço do churrasco do escritório aumentou, mas por causa da energia elétrica. A gente não tem usado muito carvão e tem sido feito no escritório. Acho que tem um ponto assim que daí nem visão visão de empresário, assim, né? O Otávio falou assim, o imprevisto tem que ser previsto, mas tu não tem que acertar qual que é o imprevisto. Para mim é adaptabilidade, que vai vencer sempre, né? Não adianta, cara. O risco tem sempre o risco possível e provável, né? Não, mas a gente vive num mundo que sempre vai ter que se adaptar. Eu não tô nem falando de adaptação, assim. Muitas vezes tu nem precisa se adaptar, mas tu tem que ter um plano de continuidade. Eu como empresário, assim, né? Falando.
Um plano de continuidade, e para empresário, o plano de continuidade é caixa, né? Para tu continuar fazendo tipo, uma operação funcionando é outro assunto, mas para empresário é caixa. Daí pouco me importa se as coisas vão ficar caras porque choveu, ou porque a gasolina aumentou, ou porque... Nesse caso o plano já estava pronto, né? Vamos trazer do Rio e Minas. Exato. Rio não, São Paulo e Minas. Então acho que o ponto é justamente isso. Tu tem que ter mecanismos que te consigam ajustar o que for necessário para tu continuar, independentemente de qual seja o imprevisto. Sim. Entendeu? Então, isso é algo que a pandemia ensinou muito, né? Que o melhor plano de continuidade para um empresário é ter caixa. Exato. Né? Caixa é o que comanda tudo. Porque esses caras, por mais que eles tivessem esse plano de continuidade, eles só conseguiram implementar porque eles tinham caixa. Sim. Se eles fossem comprar de São Paulo, da Argentina, sei lá da onde fosse, não importa. Eles precisavam ter caixa para fazer isso. E isso é o que impacta muito, né? Que a gente estava falando aqui. Exatamente. Nas startups hoje, na captação de investimento, é assim, cara, tu é gerador de caixa, porque se tu não é gerador de caixa, tu é muito exposto. E eu, como investidor, vou aportar grana em empresas que têm uma menor exposição a risco. Então, se tu é um negócio gerador de caixa, tu tem uma exposição menor ao risco de quem não gera caixa e eu vou investir a garantir. Tua ideia pode não ser nem a mais inovadora, mas tu tem um negócio mais sólido, entendeu? Certamente as empresas, no caso do carvão, que não tinham esse caixa e nem tinham a preparação, uma previsão de riscos que poderiam acontecer, enfrentaram muito mais problemas, né? As que tinham seguiram vendendo com um valor maior. Eu tenho uma visão muito radical, assim, que pra mim, eu não sou aquele cara que, por mais que eu trabalhe por empresário e tudo mais, eu não tenho aquela visão no sentido de, coitado, né, passou por um momento difícil e a empresa quebrou. Eu não tenho essa visão. Acho que, historicamente, pelos momentos mais difíceis que a gente já passou, não teve uma quebra de todo o mercado. Sim. Sempre alguém resistiu. Sim. Daí sim, o cara mais adaptado, é o cara que conseguiu entender como tem que funcionar. Então, para mim, assim, a questão do empresário ou da empresa, da startup que quebra, eu enxergo esse cara, quebrou porque mereceu, entendeu? E isso talvez eu esteja botando a língua ao chicote do rabo, né? Então, talvez um dia eu possa quebrar, como eu já quebrei alguns negócios, e eu entendo que, cara, foi erro meu mesmo. Ou eu não enxerguei, ou foi amadorismo. O importante é fazer essa avaliação, né? Essa autoavaliação ali do porquê quebrou para tocar em frente. Aqui no Brasil a gente tem muito a visão de que se o negócio quebrou é porque... É por culpa de outra pessoa. Ou culpa do governo. Que deu tudo errado, tu não é capaz, tu é incompetente. Quando em outros países, como Estados Unidos, se vê como, o cara tem mais experiência, a mulher tem mais experiência. Sim. Falando disso, lá, me lembrou muito uma frase que me marcou do Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, que quando a gente questionou ele em algum dos podcasts que ele já participou, porque ele participou de vários, sobre crise, ele falou assim, desde quando eu comecei a empreender, o Brasil tem crise. Exato. Então, isso me lembrou também que o dia que eu nasci, a capa do jornal era sobre crise. Sim, então, faz 34 anos, pelo menos, que o Brasil está em crise. Exatamente. Pessoal, antes da gente adentrar aqui a um ponto que vai nos exigir bastante tempo aqui do nosso episódio, eu quero fazer uma perguntinha rápida. Para vocês, quais setores do ecossistema se destacaram? Fintech. Não, fintech não se destacou. Fintech, ela está em primeiro lugar desde quando existe ecossistema. Não, acho que houve concordo, discordo. Teve 2022 a gente teve um amadurecimento muito do mercado financeiro no Brasil. O Banco Central, né? O Brasil, inclusive o Pix, agora a tecnologia está sendo aí, de forma ou outra, compartilhada também de forma global. Então, esse ano a gente teve muito crescimento do mercado de crédito, do mercado de pagamento. Eu vejo que teve um amadurecimento muito grande do mercado financeiro como um todo. A gente vinha em número de crescimento de fintechs muito grande dos anos para cá, mas agora em 2022 a gente teve uma consolidação muito do usuário, que foi o que vocês trouxeram antes, comprando a ideia e utilizando esse serviço. Eu acho que a gente perdeu um pouco, a gente vinha com muita solução e o público ainda não estava tão confiante, já estava receio. Cara, agora 2022 não, cara, não é só gente jovem. Cara, tem fintech focada para adolescente agora, cara, tem fintech focada para gente idosa. Então, cara, teve um
um amadurecimento do mercado muito grande aqui no Brasil para o mercado financeiro. Então, acho que foi o grande destaque. Muito impulsionado pela pandemia, né? Sim. A gente, Totalmente. Um país extremamente desbancarizado. Eu vejo assim, Otávio, não é nem impulsionar a pandemia, é impulsionado por facilidade, né? Eu acho que é acelerado pela pandemia. Era um caminho inevitável, só que acho que teve um catalisador que foi a bancarização de grande parte da população que não tinha acesso. Não, né? isso com certeza. Por exemplo, meu pai, até a pandemia, ele ia no caixa eletrônico, que para ele já era um grande avanço ele usar o caixa eletrônico. E na lotérica, né? E na lotérica pagar as contas. Hoje, inclusive, ele não dá mais presente de aniversário, ele faz um Pix. Ele faz o Pix. O Pix caiu muito no gosto da galera. Eu concordo contigo, Lucas, do mercado de fintech, mas como a Cris falou, acho que isso não é nem mais tendência, é a realidade. Mas eu vou trazer um que não é um mercado em si, mas é algo que cresceu muito em 2022, que eu vejo que cresceu mais do que nos outros anos, pelo menos na minha análise, é o CVC, o Corporate Venture Capital. Eu vejo que em 2022 eu vi muito mais as grandes companhias preocupadas em criar políticas de corporate venture capital, de criar políticas de inovação aberta. Antigamente a gente falava inovação aberta, a gente pensava aqui, a gente pensava no Itaú com o Cubo, a gente pensava no Bradesco com o Novabra, a gente pensava em grandes big players assim, que tinham um braço realmente forte de inovação aberta. Hoje tu analisa, tu já tem vários caras de diversos momentos, estágios e tamanhos diferentes que estão criando políticas de inovação aberta, e o Corporate Venture Capital virou quase que, talvez vai ser em 2023, mas um must do, né? Tipo assim, se tu é uma companhia acima de um determinado nível, tu tem que ter um braço de CVC como se fosse algo essencial. Perfeito. Eu tenho visto cada vez mais em empresas de setores que a gente nunca imaginou que não são diretamente ligadas com a economia digital ou com o ecossistema de automobilismo, cara. Não vou nem nisso, não é nem ligado a, tipo assim, cara, a Renner, indústria de varejo de roupa, tem um braço de CVC. A gente pega a Randon, indústria de automobilismo, de carroceria, de caminhão, tem um braço de CVC. Pega lá a Grendene, que é de fazer sapato, né, como que é a indústria? Calçadista. Tá com braço de CVC. Então são indústrias que tu imagina assim, cara, são indústrias que não são ligadas à tecnologia baseada no software, no digital, tem tecnologia embarcada na linha de produção, mas não é não são empresas que desenvolvem tecnologia. Sim. É muito parecido com o mercado agro, né? Exatamente. Então assim, eu vejo que em 2022 foi o ano talvez do CVC, e que 2023 ainda vai ter essa continuidade, sabe? Eu estou me dando aqui o meu pitaco e já fazendo um pequeno spoiler do episódio de tendências. Eu acho que se destacou e vai se destacar ainda mais o mercado agro mesmo, porque é um mercado que tem muito capital, sim, tem tecnologia, a tecnologia sempre esteve ligada ao agro, só que não essa tecnologia que nós estamos falando de startups, né? Sim. Estamos, sim, John Deere. Tecnologia do maquinário, e tanto que um trator é uma fortuna, né? Tinha pouca tecnologia na parte de gestão. Exato. Tinha muita tecnologia na linha de produção, né? Exato. E por outro lado, é um mercado difícil das startups entrarem, e quem quer saber melhor o porquê, tem no episódio sobre agrotechs, porque é um mercado mais desconfiado, assim. Não é que eles não tenham dinheiro, eles querem investir, mas eles querem ter a certeza de que aquilo vai realmente agregar. Então, além disso, tem a questão de que com a implementação do 5G vai liberar mais banda para que esses locais mais remotos tenham acesso à internet, né? Então aí eu acho que a grande revolução vem daí. Sabe que eu tive uma oportunidade única, que até hoje eu não sei como eu fui parar lá, mas esqueci o nome da associação de agronegócio aqui do Rio Grande do Sul, fica ali na Cidade Baixa ali. Mas eu sei que um dia eu estava almoçando lá dentro da associação, que eles me pediram para falar sobre mercado de agrotech lá. E eu tava e o presidente da Claro. Tipo, era eu, o presidente da Claro e mais 3 caras. Eu falei, cara, como que rolê aleatório. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas o presidente da Claro, e por incrível que pareça, é amigo do Luiz Viotti.
Né? Quando eu falei, né, porque o Luiz Viotti trabalhou muito com o tempo com a Anatel, eu abriu portas para mim ali, virei brother do presidente da Claro. Mas, falando sobre isso, ele trouxe justamente isso, né? Que a importância, o 5G vai ser importante para aumento de banda, mas principalmente isso, ele vai liberar bandas menores para tu conseguir ter implementação em IoT. Sim. Então, assim, quanto mais pessoas utilizam a banda 5G e 4G, a banda 3G vai ser muito utilizada para IoT. Perfeito. Então, isso aumenta... Isso é uma baixa frequência, né? aumenta mais a rede, né, de cobertura. Essa é a grande preocupação deles, e isso é o presidente da Claro, suponho que ele entende mais do que eu, né? Que o grande gargalo no agronegócio é justamente a cobertura. Sim. Porque tu vai pegar, assim... Locais muito remotos. Exato, e muito grandes, né? Tipo assim, Sim. tu vai pegar... Eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, mas tu pega, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, tem latifúndios, assim, fazendas de 35 mil hectares. Cara, isso é uma enormidade. E daí a questão não é tipo assim, não vem o 3G aqui, não. A Claro, essas operadoras, elas prestam um serviço tipo assim, cara, tu me contrata e eu vou criar a infraestrutura na tua fazenda. Vou botar antenas na tua fazenda para tu conseguir ter acesso na tua fazenda, entendeu? Porque não é algo que para eles negocialmente faz sentido. Não, vou lá criar, porque tipo assim, é uma extensão territorial muito grande para poucas contas. Né? Poucas contas pessoas físicas, assim, né? Então, tipo assim, tem 35 mil hectares, mas tem, sei lá, 100 pessoas naquela região. Daí o cara pensa, eu faço isso aqui, eu faço isso em outro lugar que vai ter 100 mil pessoas. O cara vai fazer onde tem 100 mil pessoas. Só que então vai acontecer muito isso, né? De liberar bandas menores, né? E ter essa integração entre as próprias redes que eles estão criando. Então, tipo assim, eles já entendem que o modelo de negócio deles não vai ser tão baseado na conta, em se uma pessoa física ou uma pessoa jurídica tendo conta, mas sim nesse consumo de banda pelos IoTs, assim, né? E daí ter sensores, ter máquinas autônomas, porque máquinas autônomas no agronegócio ainda, por mais que a gente tenha tecnologia, ainda não existe porque falta de banda para fazer isso, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver a revolução muito forte de na pecuária, vem vários. Exato. Trator não vai ter mais que ter piloto, entendeu? Porque, cara, é um terreno com medidas específicas que é fácil para tu automatizar isso. Até entendeu? já existe, né? Tanto trator quanto caminhão, mas como tu disse, ainda é muito não incipiente porque não tem estrutura. Exato. A tecnologia existe, mas para essa tecnologia funcionar, ela tem que ter uma conexão, né? Ela tem que ter conexão com GPS, tu tem que programar isso de alguma forma, então isso vai facilitar muito, né? Então, vamos tentar exemplificar para ficar um pouco mais fácil para o entendimento. 5G melhora a qualidade, mas a abrangência é menor. Tanto que vai ter que ter mais antenas. Exato. Essas menores que a gente está falando, elas comportam menos capacidade, mas tem mais abrangência. Tá, então agora a Cris, tia véia aqui, vai dar um outro exemplo. Sinal de rádio. Sim. O AM a qualidade é bem pior, mas se propaga mais. Isso. E o FM é bem melhor, mas propaga menos. Isso. Por isso que ainda existe muita empresa que ainda se resiste em desligar o AM. Até já não sei se já não foi obrigatório todo mundo desligar o AM. Eu não sei, faço ideia. Mas essa é a lógica. Esse é o conceito. Perfeito. Gustavo, eu sempre chamo o Otávio de Gustavo, até no podcast. Pessoal, como eu não tenho presença confirmada no episódio de tendências, eu vou soltar duas e vou sair correndo, não vou explicar muito. Não, mas diz os teus destaques também. Pessoal, destaque, a gente não vai colocar café com leite fintech, né? Principalmente as fintechs de crédito e CVC, como o Laia falou. Mas tem um crescimento muito grande nas empresas de energia. Isso daí a gente tem trabalhado muito aqui internamente. Sim. E 2023 tem um nome que começa com Insur e termina com Tech. O mercado de seguros promete bastante. Muito de arresto com o mercado financeiro. A gente teve muito desenvolvimento. Fez o seguro 2023, é verdade. Fez o seguros. Então, já vamos anotar aqui. Você que tem uma fintech de seguros, conte conosco. Sim. E você que pensa em ter, abra logo. Abra logo. Bom, pessoal, então após esses destaques, vamos então para, digamos, a segunda parte aqui, que é quase um segundo episódio. Sim. Que é a questão do mercado financeiro. A gente teve bastante movimentação
Então, a gente teve aí o Banco Central anunciando e começando a testar o real digital. A gente teve o Banco Central também prorrogando os prazos de pedidos de autorização para as instituições de pagamento. E prorrogou, assim, a gente pode dizer, chutou o balde, né? Porque algumas vão ter até 2029. A gente teve ontem, como o Lion comentou, ontem, dia da gravação, né? Dia 29 então, 29 de novembro, a gente teve a aprovação do projeto de lei que regulamenta as criptomoedas na Câmara de Deputados. Então, ela está esperando a sanção. Provavelmente, quando você ouvir esse episódio, ele já vai ter acontecido. Sim. Também temos o... É TIC, né? TIC. O TIC, que teve um novo... O TIC. Teve um estabelecimento de teto. Então, quero então propor para vocês a gente falar sobre tudo isso e mais um pouco o que aconteceu no ecossistema focado no setor financeiro. E só um spoilerzinho, o Pix a gente vai ter um momento separado. Acho que acho que tem critérios de regulação que sempre vão acontecer, fora a prorrogação dos pedidos de autorização ali do sistema de pagamentos brasileiros, né? Que, cara, acho que o Banco Central ele teve que tomar a decisão, cara, tá tendo muita autorização, não tô dando conta, vou precisar prorrogar isso e vamos ver quais são os efeitos dentro do mercado sobre isso. Então, aí a gente teve uma gestão de crise também, né, Lion? Voltando ao compliance, porque os servidores do Banco Central fizeram greve. Exato. Então, teve esse contratempo. Exato. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Eu acho que tem alguns pontos legais, assim, que realmente são bem interessantes. A implementação do real digital. Eu comentei isso num vídeo, que para mim o que é mais interessante não é necessariamente o real digital em si, mas sim tu ter uma blockchain patrocinada por um ente público forte como o Banco Central. Perfeito. E isso pode trazer muitas possibilidades de aí sim, né? Todo mundo fala de blockchain, não sei o que, papapá. E como é um metaverso hoje, né? Teve um boom de pessoas falando sobre blockchain e essas pessoas começaram a falar sobre o metaverso agora, né? Passou. Sim. Só que para mim agora sim é um momento... Quem endossava, né? Hã? Quem endossava muitas vezes, né? A pessoa tinha muito esse receio também de utilizar tecnologia, mas ainda ter um desconhecimento de não ter um grande player. Não, acho que... sem dúvida, mas o que eu tô tentando trazer é assim, que... agora, tu tendo um ente desse, o regulador muito forte, ele consegue trazer a possibilidade de outras áreas adotarem também um sistema interligado de blockchain, ou adotarem a própria blockchain do real digital, e destravar algumas questões que eram muito faladas sobre blockchain, como smart contracts, né? Isso sim, acho que é muito interessante, e tem um potencial. Até então eu olhava o blockchain e falava assim, legal, mas agora não, agora eu realmente estou interessado de começar a ver que na prática ele pode trazer bastante resultado, assim, sabe? Acho que isso sim tem um potencial muito grande de colocar, principalmente questões relacionadas a smart contracts dentro do páreo, e vai surgindo o que eu defendo há muitos anos. Podem pegar aí, se tiver registrado, mas deve ter, porque eu falava isso, que, cara, criptomoeda nunca foi moeda, sempre foi um ativo digital, e nenhum país ia permitir ter a sua política monetária soberania monetária. Soberania monetária ser tomada por um ente não regulado. Isso não ia acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Então, assim, o Brasil está seguindo a tendência que a China já fez, né? Então... a Índia também. Agora vai ter regulação sobre os ativos digitais. Então, assim, como moeda, né, currency, de trocas de valores, assim, cara... Eu vou botar aqui para talvez eu seja jogada, mas nunca vai vingar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda descentralizada como moeda de troca mesmo. De tu ir na padaria e fazer uma compra. Pode ser um ativo digital. Daí, como é um quadro. Sim. Ele é um ativo, tu compra o quadro, ele tem valor. O valor dele pode crescer, pode ser um excelente investimento, mas tu não vai na padaria e fala assim, eu vou te dar um pedaço do meu Picasso em troca de um pão aqui. Ficou meio ruim essa frase, mas... Mas não tem isso. Então, assim, como moeda mesmo, eu vejo que não vai acontecer. E o real digital veio meio que para
como tendência do que os outros mundos vão ter, do que os outros países vão ter no mundo, e botando um pouco de pá de cal nessa tendência, tanto que o Bitcoin deu uma derretida aí nos últimos meses. Né? E o assunto é, assim, ele gira muito em torno do papel do Estado na economia. E um ponto indicativo que é positivo é quando o Banco Central, efetivamente, que é um órgão independente. Pessoal, vamos lá. Só tem 2 jeitos de um Estado ser independente. Ou por arma, ou tendo uma política monetária independente. 99% dos países aderem à política independente. Os outros, efetivamente, não são independentes. O Brasil, querendo ou não, a gente entra nessa métrica, a gente considera um país independente nesse aspecto. O PIX, que a gente vai falar um pouco mais depois, ele foi um grande acerto que se teve, um arranjo totalmente instituído pelo próprio Banco Central, e tem tido uma certa cultura quando se tem a certa mão do Banco Central, que, vamos falar bem da verdade, é um órgão que reúne bastante capital intelectual, de maneira bastante positiva. A gente tem indícios que a coisa ela tem muito para dar certo, é muito estudado, não se brinca bastante ali em serviço. E levando em consideração o Banco Central, eu gostaria de falar de um assunto que é bastante, eu diria que não é polêmico, mas é um fato dado para o próximo ano e já para 2022, que é o teto do TIC, né? O TIC é a taxa de intercâmbio. Basicamente, fintechs, que são instituições de pagamento, emissoras de moeda eletrônica e que ficam operando com arranjo de cartão de crédito, vão perder rentabilidade assim de maneira absurda. Então, cada vez mais tem corrido para justamente fazer um design de produto que ganhe eficiência, ou melhor, volte a ter esse retorno de caixa para a própria empresa e ofereça para o cliente final uma série de benefícios. Isso tem sido uma grande dor de cabeça, não só dos nossos clientes, mas assim do mercado de maneira geral. Eu diria que é o grande desafio para o primeiro quarto de 2023 tu tentar solucionar e botar em mercado algum modelo pós-pago que justamente consiga tu sobrepor essa questão, ou melhor, ultrapassar a questão da regulação. Isso daí vai ser uma grande dor de cabeça, pessoal. Eu acho que um dos destaques nesse setor financeiro é realmente a atuação tanto do Banco Central, da CVM, enfim, dos reguladores. Às vezes, trazendo algumas coisas que possam parecer ruins para quem está empreendendo, mas é uma forma de atuação, de mostrar que está a par, que está tentando se atualizar, né? Então, diante disso, eu acho que o aspecto é bastante positivo, da atuação tanto do Banco Central quanto da CVM. A gente tem aqui a regulação das criptomoedas, que foi aprovada agora. Então, para mim, o destaque é principalmente esse. Sim, eu vejo que... Agora vamos ver a troca de governo, vamos ver como vai ser a tendência ainda do Banco Central de manutenção dessa... Tanto o Banco Central como o CVM, dessa atitude proativa de ser aberto ao mercado, né, e trazer mais segurança para o mercado, porque muito se fala... Tem aí uns liberaloides que falam que o mercado tem que ser tudo... Mas isso não traz segurança para o mercado, né? O empresário, geralmente o liberaloide não é tão empresário, assim, né? São poucos, assim. Mas quando tu pergunta para o empresário que o empresário quer, ele ter segurança. Sim. E daí, dentro de um contexto econômico onde a gente não vai ser um país totalmente liberal, assim, quando tu regula de uma forma aberta e propositiva e permissiva para novos entrantes de mercado, todo mundo aprova isso, né? Então... É aquela velha máxima, cara, eu não tenho restrições em cumprir o regramento, só me fala o regramento certinho que eu vou fazer o que for necessário. Que traz essa segurança, né? E para os nossos ouvintes e para quem também está assistindo no YouTube, coloquem aí na sua agenda que em janeiro a gente tem um episódio sobre mercado regulado com o Pedro, nosso head de compliance. Então você pode ouvir na beira da praia, tomando uma caipirinha, ou água de coco, ou cervejinha, como canta esqueci o nome dele, Diogo Nogueira. E um episódio bem legal, tá bem rico de informações. Então, Lucas, alguma consideração em relação ao mercado financeiro? Nenhuma, doutora Cristiane Serra. Eu acho que o Pedro aí vai falar muito bem dentro desse episódio, com muito mais propriedade do que eu. Mas é o ponto justamente que meus colegas aqui trouxeram. A gente teve aí em 2022 um amadurecimento muito bom do mercado e também uma regulação muito, muito realmente invejável do Brasil em relação ao mundo. Então, o que diria de tendência de 2023, mais do que já está sendo, o Brasil ter esse destaque global, já está tendo, mas ter um destaque ainda mais global no ponto aqui do mercado financeiro. Acredito que ano que vem a gente vai ter
mais unicórnios aí, grandes fintechs surgindo no Brasil. Opa, depois a gente vai querer o bolão do unicórnio. Não só o Nubank vai receber companhia aí. A gente teve também, mais uma vez, a consolidação mais uma vez, porque até estranho, né? Consolidação do Pix, mas ele vem que são etapas diferentes, né? Primeiro Sim. foi cair no gosto popular, cair no uso popular. E então a gente teve o Pix completando 2 anos junto com o Otávio. Sim. Olha aí. Tamo junto, Pix. E ele se tornou também o maior meio de pagamentos do Brasil. O Pix, para mim, acho que o principal ponto agora que ele vem enfrentando, eu acho que isso aconteceu, a gente pode até falar, né, dentro do mercado financeiro, a gente teve uma adoção muito maior agora por adolescente, idoso, várias pessoas, e o ponto principal que veio junto com o Pix em 2022 é a questão de fraude, é a questão de segurança, justamente integridade, de não colocar esse sistema como vilão, né? Porque sempre vai existir fraude, sempre vai existir tentativas, né, do ser humano de tentar utilizar algo bom para ter algum tipo de ganho ilícito. Eu vejo que um dos principais pontos que a gente vem enfrentando do mercado é justamente o usuário ter esse cuidado, e o mercado, como todas as fintechs, vem se preocupando muito com a questão de fraude, com a questão de realmente procedimentos para garantir uma integridade e uma segurança para o próprio usuário no relacionamento dele com a marca, né? Sim. Eu vejo que é importante a gente ter esses mecanismos de segurança, assim. Eu acho que ainda a gente não acertou a mão, sabe? Tem um ponto do Pix que eu acho bastante curioso, e até não vi nenhuma notícia a respeito, assim, não vi ninguém se aprofundar. E acho que algumas coisas que o Banco Central ele vai ter que rever, que é o Pix Saque e o Pix Troco. Ele não caiu no uso. As pessoas, quando vai num estabelecimento e pergunta se eles fazem, não sabem nem o que é. Então esse lado aí deu uma flopada. Eu não sei como é que o Banco Central vai fazer para reativar. Na aderência, né? O público tem que ver se adere, e se fica muito complexo. A facilidade do Pix é que ele é muito simples, né? Sim. Então isso faz ter aderência de mercado muito forte. Mas eu vejo que ele começou a ter uma estrutura mais interessante como negócio, assim, né? Então muitas empresas que tinham soluções de cobrança já automatizando soluções de cobrança baseadas em Pix. Então acho que o Pix aí veio, daqui a pouquinho ele vai matar o boleto definitivamente, assim, sabe? Então não falta muito tempo. Eu tenho só mais um ponto antes da gente encaminhar para o final, que é o teletrabalho. A gente teve a regulamentação do teletrabalho e a gente também teve um movimento de empresas não que aderiram, elas já tinham aderido forçadamente por causa da pandemia, mas que optaram por estabelecer esse modelo em suas empresas. Vamos lá, vou falar um negócio forte. Tá? Rapidamente, que o próximo é importante também. Vou falar um negócio forte, mas é a minha opinião. O teletrabalho, tá? Eu gosto do teletrabalho, apesar de eu não fazer muito teletrabalho, eu sou um cara que gosta muito presencial, mas eu tendo dados aí de concepção de ser totalmente presencial, ser online, ser híbrido, eu percebo isso trocando ideia até com vários empresários que têm 150, 300, 500 colaboradores. Eles trocam essa ideia. Pô, Lucas, como trazer, né, muitas vezes o colaborador para dentro para também ele ter uma cultura de dono, ter uma cultura de realmente do negócio. É um desafio maior. É um desafio maior porque acaba... muito empreendedor que está nos ouvindo já ouviu isso de outros empreendedores. Tem um dev que o cara tem 3, 4 empregos, mas todos ele fala que ele é tempo integral, porque ele acaba também não tendo um relacionamento, ele acaba virando mais um paycheck, né? Então acho que tem que ser dosado, tem que ser tomado cuidado com o teletrabalho. Gosto muito, mas vejo que alguns mercados isso funciona melhor que outros. E, na minha opinião, eu vejo que o teletrabalho ele funciona muito bem para o profissional, que o Lion agora casa com o que o Lion falou antes, que ele falou muito do cara que é o sênior de micro-ondas, né? Eu vejo que o teletrabalho ele é muito bom pro cara que já é sênior, pro cara que já é gestor, ou o cara que já sabe o que tem que fazer. Mas pro cara que é então júnior não é ainda... sênior de micro-ondas. Exatamente, aí que eu quero chegar. O cara que é júnior ainda, o teletrabalho, full teletrabalho, isso eu não vejo como sendo positivo. Porque ele não aprendeu ainda a cultura da empresa, os processos da empresa, ele ainda não conhece os colegas dele.
A gente fala muito de soft skill, né? É importante tu saber trabalhar em equipe, conhecer teus colegas, ter essa integração fora, às vezes, do trabalho, ir no happy hour, ter ali momentos, né, de integração. E se o cara é só full home office, já desde o início, júnior, home office para sempre, cara, isso pode, às vezes, prejudicar a própria carreira do cara, sabe? Ele vai ficar tendo turnover, trocando de emprego, ele não vai conseguir muitas vezes achar muitas vezes um local para ele também se desenvolver, né? Vai ser sempre um paycheck. Então eu vejo que o teletrabalho é muito bom, mas eu, Lucas, tendo a ter receio do teletrabalho, full teletrabalho, por cara que ainda é júnior. Eu acho sei se vocês concordam. que um dos desafios maiores das empresas é ampliar a dificuldade da retenção de clientes, que já é um problema De que talentos. existe. De talentos, perdão. E de clientes também. De clientes também. Mas de talentos. Mas é de talentos que eu queria falar. Perfeito, exatamente. O que eu vejo assim, eu concordo bastante com o que o Lucas disse. Grande parte do aprendizado é por observação, né? E ainda a gente não tem plataformas de teletrabalho ainda suficientes para tu ter essa interação de você estar ensinando sem saber que você está ensinando. Acho que isso é uma grande questão, assim. Porque parte do que tem para um júnior é ele ver até posição no sentido de expressão física mesmo, de se portar frente a um cliente. A comunicação não verbal, analisar como a pessoa se concentra, trabalha. Acho que isso é muito difícil. Acho que para quem é sênior faz bem mais sentido, mas eu sou um cara também bem offline, assim, mas o trabalho remoto ele veio para ficar, não tem o que fazer. Eu gosto muito dessa percepção de o trabalho remoto não ser... do trabalho físico não ser obrigatório. Acho que essa mobilidade é algo que eu gosto muito também, de hoje eu vou passar o verão trabalhando. Acho que isso vale muito a pena, mas eu acho que essa questão de ter pessoas que nunca tiveram e não querem, esse é o principal ponto, que não querem, que possuem uma enorme restrição em trabalhar socialmente, não vou falar nem fisicamente, socialmente. É isso que me preocupa bastante. Assim, a gente tem uma geração que não está acostumada a se socializar. Isso tem os seus efeitos, porque presta serviço. A gente é um ser social, né? Não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que isso me preocupa muito. Eu vejo muitas pessoas que têm restrição mesmo em, cara, eu não quero trabalhar offline, eu quero só trabalhar remoto e tem uma restrição enorme em socializar. Acho que isso tem casos de gente que estava consolidado na empresa que trabalhou no modelo remoto durante a pandemia. Quando a empresa solicitou que retornasse, a pessoa se demitiu. Exato. Assim, eu acho que a gente segue aqui o modelo híbrido, que eu vejo que faz mais sentido. Não é o modelo que eu mais gosto, mas eu vejo que é um modelo mais importante para o negócio, eu sempre falo isso. E eu acho que assim, tem bastante, assim, para nós funciona bem, eu acho que é interessante, mas essa questão de ter um trabalho totalmente, assim, a gente ficou 2 anos num trabalho totalmente online e funcionou muito bem, né? Mas funcionou muito bem porque talvez a gente sabia que tenha prazo de início, meio e fim, né? Por mais que a gente não sabia quando seria o fim, sim, mas existia essa possibilidade de ter um fim, né? E uma coisa é eu vejo assim, uma coisa é tu ter esses momentos onde tu vai trabalhar totalmente remoto, outra coisa é tu ter uma perspectiva que tu só vai trabalhar remoto pro resto da vida. Acho que isso não é... O resto da vida é meio forte dizer, sim, né? Mas acho que isso para um negócio não é saudável. Tanto que as grandes empresas estão tendo essa tendência de, cara, vamos implementar o trabalho híbrido, porque esse skill social é importante. Acho que a gente perdeu muito essa questão de skill social. Tem áreas que tu realmente pode... o programador, ele precisa trabalhar presencial? Não precisa. Eu vejo que o programador ele poderia ser totalmente remoto mesmo. Mas se tu é um líder, se tu almeja ser um líder de área, tu tem que ter um skill de social. E skill social tu só ganha se socializando com os seus pares. Gestão de o teu skill, né? social no boteco não vai te trazer, né, a tua experiência no boteco com teus amigos não vai te trazer esse skill social para tu liderar um time. Sim. Tu só vai conseguir liderar um time se tu estiver interagindo com esse time. Esse é um ponto. Então, eu vi um artigo na Forbes muito interessante que ele fala assim, a geração que não almeja
o crescimento. Isso, acho que o fato de muitas pessoas querem ter somente ou remoto não é nem uma questão do regime de trabalho, mas é uma questão de o que o cara quer da vida dele. Sim. É uma geração muito forte que não almeja um crescimento, não almeja assim, qual que é o teu trabalho dos sonhos. O sonho é não trabalhar. Entendeu? Então não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar isso. E por consequência não tem aquele apego também, né? Não tem não consegue entrar na cultura de visão de dono, né? Exato. E tem assim, talvez seja uma geração um pouco ambiciosa, sabe? Assim, na minha pouca experiência, talvez seja a geração menos ambiciosa que eu tenho percebido. Mas é a geração que mais quer conforto. E daí essas coisas não casam. Né? Otávio, pra ti. Esse assunto eu fiquei estrategicamente calado, porque tem alguns pontos que são interessantes aqui. Não, tudo tem um ponto positivo e negativo. Não, claro. Eu sou a pessoa que possui mais chefes aqui dentro da estrutura, de forma inequívoca. Eu fui treinado pelo Lucas e eu concordo Online, aqui. né? Online. Eu vou chegar nesse ponto. E quando a gente chega no ponto principal que a Cris ela trouxe, a retenção de talento, acho que ter um início, meio e fim, ou melhor, uma perspectiva que terminaria a pandemia foi fundamental, só que o esforço despendido pelo Lucas ali na fase de aculturamento foi muito grande. Basicamente é como se eu tivesse com ele o tempo inteiro com a câmera ligada. A gente teve esse processo ali no mínimo uns 3, 4 meses. Isso daí criou uma certa relação que depois, no presencial, ela se confirmou. Eu lembro que eu quebrei o pé e eu ficava deitado na cama trabalhando todo errado. O Otávio ficava me vendo. Tamo junto. Faz parte. E daí eu solto uma frase do nosso querido amigo e cliente Felipe Adamoli, que o que traz efetivamente a questão de liderança é o exemplo. Exato. É o exemplo que arrasta. Exato. E agora, então, para a gente finalizar nesse episódio que já está gigantesco, né? A gente deve ter aí mais ou menos Pra mim parece que passou 10 minutos. 1h30 ou mais. Matheus já trocou 40 baterias da câmera. O pessoal da edição vai nos matar. Mas aconteceu muita coisa, né? Como eu falei lá no início, parece que não foi um ano, foram 10. Só para esse ponto, Cris, foi um ano para mim, também aconteceu muita coisa. Eu vejo que 2020 e 2021 foram anos muito parecidos, né? Teve crescimento, foram anos muito bons. Mas 22 foi o ano que o Otávio falou muito bem, tirar o atraso. Então todo mundo... E a gente não podia deixar de encerrar uma retrospectiva sem falar de Copa do Mundo, né? Que é o evento aí que estamos vivendo. Brasil! Nesse momento. Será que quando sair o episódio o Brasil já é campeão? Não, porque a Copa termina no dia 20. O episódio vai ao ar antes. Dia 18. Dia da final da Copa? É o dia da final da Copa. Não, dia 18 é domingo. 18. Não, vai ser dia 16. Não, peraí. Não, final da Copa é dia 18. Esse episódio sai dia 16, é isso, né? Isso, a final da... É que eu achei cravar aqui, ó. Vou cravar. Vamos ver. Me confundi aqui, porque a Copa começou dia 20, né? E ela termina dia... Vamos cada um dar um palpite. Vamos dar um palpite. É 2 dias antes da final da Copa. Pronto. Não, mas agora tu chegou a um ponto. Vamos dar um palpite de quem vai ganhar a Copa. Que agora... Falta 2 dias, né? Vai faltar 2 dias no lançamento. A gente gravou isso dia 30. Dia 30 não teve nem os classificados da chave. A gente tá nas oitavas ainda. Não, nem oitava, a gente tá na última... Não tem nem os classificados da chave. Hoje tá... Nesse exato momento está acontecendo Tunísia e França e Austrália e Dinamarca, 0-0 ambos os jogos. Dinamarca. Ó, vou cravar. O meu palpite tá meio mal. Eu não sei quem vai ganhar a Copa, tá? Eu sei. Mas eu vou cravar um negócio aqui que vai ser pesado. Meu Deus. O vencedor do bolão vai ser eu. Do bolão aqui do escritório. O bolão do escritório lá vai ser o vencedor. Hoje, nesse momento, estou em 5º lugar, mas estou confiante. Tá, vai. Eu acho que talvez não aconteça, mas a minha torcida é que o Brasil ganhe. Cara, pra mim, quem vai ganhar a Copa, e isso a gente vai estar ouvindo no nosso espaço, depois que a gente vai fazer aqui no escritório de integração, a gente vai ouvir isso, daí o Live vai ter que me pagar alguma coisa, comprar algum charuto pra mim. Quem vai ganhar a Copa vai ser a Espanha. Então, não, a próxima pode ser que ganhe, esse ano não. Vamos ver. Vai lá. Eu vou dar um palpite ousado. Ou a Inglaterra. Não, é ousado, não é um lunático, eu diria. Eu acho que a França vai ser campeã. A França. Mas se o Brasil ganhar e eu estiver errado, vira corte, fico muito feliz, é isso aí, platino o cabelo.
Eu achava que era a Argentina, só que as patinadas da Argentina agora na fase de grupos me deixou receosa. Acho que não vai longe mais. Cris, deixando bem claro que há 2 semanas atrás a perspectiva que a gente teria por parte do Lion é que o Canadá seria a grandíssima seleção da Copa do Mundo. Não. Eu Já falei que ia ser a surpresa da Copa. Surpresa. Jogou bem e perdeu tudo. Errei, exato. Jogou bem, Mas pra perdeu gente tudo. não transformar aqui o final do episódio num podcast de futebol, a gente até pode criar um. Tá. Eu queria usar esse exemplo da Copa para falar de uma coisa muito legal e que as empresas que fazem têm que realmente se preparar bastante, que são eventos sazonais ou datas também comemorativas, usar disso para conseguir atrair mais cliente ou fidelizar. E daí a gente tem aqui exemplos de fintechs que aproveitaram a Copa para criar bolão, por exemplo, o Mercado Pago lançou um CDB que rende mais do que o normal no período da Copa, enquanto o Brasil estiver jogando. Sim. Então, à medida que o Brasil vai avançando, o CDB vai rendendo mais. No momento que o Brasil saiu da Copa, cerrou o CDB. Todo mundo triste. Triste sem dinheiro. E a XP também está fazendo algo parecido. Então... A melhor ativação da Copa do Mundo foi o bolão do Nubank. Parabéns. Disparado. Do Nubank. Parabéns, foi excelente. Eu usava uns aplicativos de bolão, tudo cagado. O bolão do Nubank é muito bom. E tô firme aí no bolão do Nubank, né? Vou conquistar aí alguns pontos hoje. Vou, né, fixar minha liderança no bolão do Nubank. Então, assim, eu não sei quem vai ganhar a Copa do Mundo, mas a Copa do bolão já é minha, já. O Lion ele não quer nem saber dos resultados, quem vai ganhar. Ele quer que os resultados do bolão aconteçam. Exato. O Brasil ganhar Se o Brasil ganhar, eu vou ganhar R$0. Isso. Se eu ganhar o bolão da Copa, eu vou ganhar uma graninha boa. E isso é muito legal, porque é uma coisa antiga, né? Que é fazer bolão e que foi digitalizada e tá todo mundo super animado com isso, engajado. Esses dias eu tava num aniversário e o pessoal tava lá olhando assim no telão o jogo e putz, mas não foi o resultado que eu botei no bolão. Sim. Então... Às vezes tu torce mais pro resultado do que pra seleção que tu tá torcendo ali. Aí, de novo, aí no Nubank, já te passo a palavra, tá? A gente tem a questão da facilidade. Ah, sim. Exato. É a usabilidade. E eu quero ver o Nubank publicar isso, a quantidade de contas ativas que tiveram no Nubank durante a Copa, porque muita gente devia ter o Nubank, não usava e tá usando agora pro bolão. É tu, né? Teve gente que criou, teve gente que tá pegando a conta emprestada. Cara, foi um baita acerto. Eu quero trazer peso pro assunto e complexidade, porque é o seguinte, bolão sempre existiu. Sim. Mas por que teve tão sucesso no Nubank? Porque o Nubank ele já vinha angariando uma quantidade absurda de usuários. Sim. A gente... 70 milhões. 70 milhões. Imagina que saiu agora um pouquinho antes da Copa... Um pouquinho antes não. Acho que foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. O censo novo que o Brasil tem 210 milhões, não é 210? Acho que é 220. 210, 220. Eu acho que é 210, mas tudo bem. Correção do IBGE aí, por favor. 200, mas vamos ir pro 210 que daí facilita a minha conta. A gente tem 1/3 da população brasileira usando o Nubank. É verdade. Isso é muita coisa. E já fica aí a prospecção pro Nubank para novas iniciativas aí, como bolando Brasileirão, né? Mas isso que tu falou, que já existia e o Nubank teve a sacada de digitalizar, é muito o retrato do ecossistema. Exatamente. Porque táxi sempre existiu, carona sempre existiu. O que o Uber fez? Organizou a coisa de Os maneira problemas digital. geralmente são muito antigos. Claro. E as Uber- soluções, elas... O Uber ele fez um negócio sensacional que ele reinventou o taxista do 4.0. 4.0. Então, Porque hoje às vezes, os motoristas de Uber são os taxistas Então- 4.0. Né? Então vai aí um recado para quem quer empreender, né? Que não é focar na solução, em criar um produto maravilhoso, é prestar atenção no problema. Nos problemas. É isso, Cris. Fechamos aqui o então. nosso quase um filme, né? Para quem está assistindo no YouTube. Agora encerrando aqui o nosso... É o último episódio do ano? Último episódio do ano. Então deixar aí um Feliz Natal, né? Próspero Ano Novo aí para todos os nossos ouvintes aí do Startup Life. Agradecer a companhia em mais um ano aqui do podcast. Agradecer a todos os participantes aí do nosso podcast que tiveram aí centenas de pessoas talvez que participaram ao longo desse ano, sem dúvida nenhuma. Agradecer a audiência aí, que a gente vem crescendo bastante, mantendo uma audiência bem concisa
dentro do Startup Life. Muito obrigado pela audiência ao longo do ano e vamos tirar agora umas férias devidas, né, Cris? Merecidas. E voltamos ali em janeiro já com novos episódios. Na primeira semana a gente já tá de volta. Primeira semana de janeiro estamos de volta. E muito obrigado, gente, para se sentirem saudades, né, durante esse tempo. Eu adoro escutar podcast quando eu tô viajando, né? Então, baixem aí vários podcasts, vários episódios que nós temos aí, sem dúvida nenhuma. Tem bastante assunto aí para quem está começando a escutar o Startup Life agora. Faz uma maratona grande aí de escutar os episódios mais antigos, episódios desse ano. Vê se a gente acertou. Escute o episódio de tendências que a gente fez para 2022. Vê se a gente acertou alguma coisa, né? Compara com quem a gente falou nesse episódio. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês e nos vemos e nos ouvimos, né, no próximo ano aí, pessoal. Lucas, Otávio, Cris, muito obrigado pela participação aqui. Deixa o recadinho de finais de vocês aí. Até 2023, então. Até 2023. Lucas, até 2023, Lucas. Até 2023, por mais participação aqui no Startup Life. Nos vemos aí logo mais. Otávio, até 2023. E será que a gente grava o episódio proibido lá na ilha de verão do Silva Lopes? Opa. O Otávio vai ser o host. Eu me boto à disposição e uma palavra 2023, sucesso. Isso aí, muito obrigado. Vamos ver se o nosso produtor vai querer levar o equipamento, né? Muito obrigado ao Matheus, né? Que é o nosso... Matheus, dá um tchau aí pra câmera. Aparece uma vez só. Aparece uma vez, Matheus. Ao longo do ano aqui. Matheus é o nosso cara aqui da técnica que... Nosso produtor. Nosso produtor, organiza tudo aqui, deixa tudo bonitinho pra nós. Produtor, roteirista, editor. Exatamente. Tudo. Personal trainer. Bração, minhocão, tudo. Maravilha, então. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até o ano que vem. Tchau, tchau.